Palavra aberta. Policiais federais e civis do Rio de Janeiro aprofundam as investigações sobre a ação de adolescentes na plataforma Discord na prática de estupros e indução de menores à automutilação e até suicídio. 2 adolescentes de 14 e 17 anos foram apreendidos por suspeita de envolvimento nos crimes no meio virtual. O de 17 seria um dos principais líderes do grupo. Os policiais descobriram que os menores usavam 3 servidores da plataforma que oferece a comunicação com suporte de mensagens de texto, voz e chamadas de vídeo para cometerem atos de extrema violência contra animais e adolescentes. Eles ainda divulgavam pedofilia, zoofilia e faziam apologia ao racismo, nazismo e à misoginia. O aplicativo Discord é muito popular entre os adolescentes e tem cerca de 150 milhões de usuários. Depois da violência em salas do Discord, grupos públicos no aplicativo Telegram eram criados para publicar os vídeos e expor as vítimas. O porta-voz do Discord disse que a plataforma não tolera comportamento odioso e que trabalha ativamente para remover esse tipo de conteúdo. Para fazer uma análise sobre o envolvimento de menores em crimes virtuais, Kátia Pereira e eu, Eustáquio Ramos, estamos recebendo no Palavra Aberta o promotor de justiça Mauro Elovitch, que é coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate aos Crimes Cibernéticos do Ministério Público de Minas. Doutor Mauro, obrigado pela presença do senhor aqui no Palavra Aberta. É um prazer participar e informar a população sobre esses assuntos tão relevantes. Bem-vindo. Doutor Mauro, para o senhor, é uma surpresa ou um choque o fato de adolescentes estarem liderando um grupo com esse tipo de finalidade? Infelizmente, não é nem uma surpresa e nem um choque. A gente, em diversos casos que apuramos no Grupo de Atuação Especial de Combate aos Crimes Cibernéticos, infelizmente nos deparamos com atividades ilícitas organizadas por adolescentes, né? Infelizmente, o acesso aí à violência, ao extremismo, a conteúdo sexual tem chegado cada vez mais cedo aos jovens e, infelizmente, uma parte deles está migrando para essas atividades delituosas. Então, é uma questão que traz muita preocupação em todas as plataformas e que precisa ser analisada num aspecto mais amplo. E o que está por trás, de um modo geral, nesses casos, principalmente em relação ao comportamento desses adolescentes? O que leva a essa postura nas redes, hein, promotor? É muito interessante a gente estudar esse fenômeno. Os jovens, né, as crianças e adolescentes dessa geração, eles já cresceram integrados no meio digital. Então, diferente da nossa geração, que foi se adaptando isso aos poucos, foi vendo a evolução digital, eles já veem isso como algo instintivo, como algo natural. Então, para eles, a utilização das plataformas digitais é algo muito fácil, muito comum. Só que, infelizmente, ao mesmo tempo que eles têm acesso a uma gama muito grande de informações, de dados, de aplicações, eles não têm a maturidade e, por vezes, a educação no sentido de treinamento, no sentido de alerta, de formação cívica para lidar com essa tecnologia. Então, eles acabam migrando, eles acabam tendo esse acesso amplo e acabam sendo estimulados a práticas sexuais, a práticas de violência, e eles têm uma ideia de que esse meio digital traz para eles anonimato e impunidade, que nada do que eles fizerem ali vai trazer consequências para eles no mundo físico. E, na verdade, não é isso que acontece. Na verdade, traz consequências seríssimas, tanto para as vítimas quanto para eles. Agora, além disso que o senhor está falando, essas práticas, elas são cometidas e muitas vezes passam desapercebidas por um problema de falta de legislação, falta de aplicação da legislação, falta de punição por parte das autoridades, as plataformas não colaboram. Qual que é a avaliação do senhor? É uma soma de tudo isso. Nós ainda estamos engatinhando em lidar com essa nova realidade digital. Então, a nossa legislação, o Marco Civil da Internet, né, que é de 2014, já é uma boa legislação, já foi um start, mas ainda precisa muito ser aprimorada. Imagina o quanto que a tecnologia, as plataformas, a influência das Big Techs mudou de 2014 para cá. Então, a gente precisa atualizar essa legislação.
A gente precisa, e isso é discutido globalmente, mas precisa ser feito com urgência aqui no Brasil, um meio de fiscalização, de dar uma accountability, de fazer com que as plataformas respondam a ordens judiciais, cumpram a legislação dos países nos quais eles coletam dados e ajudem a apurar e prevenir atividades criminosas. Então, essa é uma coisa que precisa ser feita com urgência. Paralelamente, com os jovens, nós temos que trabalhar melhor a postura deles nas redes sociais, na internet como um todo. Então, é um acompanhamento, é um trabalho de ensiná-los a identificar riscos para que eles não se tornem vítimas, é um trabalho para ensiná-los que, caso eles pratiquem algo ilícito, vai trazer consequências para ele enquanto ato infracional e, às vezes, para os pais enquanto uma indenização, enquanto uma responsabilidade civil. Então, tudo isso tem que ser combinado e isso tem que ser visto com urgência. Então, existe uma necessidade grande de aprimoramento da legislação e da realização de políticas públicas para a inclusão e educação digital. Promotor, vou pegar aqui e trazer para a gente um exemplo do cotidiano, né, nas famílias. Que é comum a gente ver um adolescente fecha a porta do quarto e fala que está jogando com os amigos na internet. É uma postura muito comum. Nesse caso, aí eu queria que o senhor respondesse algumas questões para a gente. O senhor falou há pouco que os jovens ainda não têm maturidade e educação, a educação suficiente, né, para estarem nas redes. Seria necessário ter uma idade mínima? Quando o senhor falou também de riscos para eles, né, de se tornarem vítimas e também de praticarem crimes, e para a família como um todo, né? Queria que o senhor apontasse esses riscos, porque muitos adultos também não têm esse conhecimento. Que abordagem o senhor pode fazer para a gente nesse sentido, nesses 3 aspectos? Perfeito, perguntas muito pertinentes. Primeiro, as aplicações elas já têm uma idade mínima. A maioria delas é voltada para público acima de 13 anos, algumas para cima de 16, outras para cima de 18. Então, isso é um mínimo de maturidade que se supõe que uma adolescente tem para lidar com uma rede social. Então, eu acho que você antecipar o acesso a isso é perigoso, porque ele vai ser uma vítima, ele vai ser jogado para os tubarões. Dos 13 em diante, eu entendo que não adianta a gente excluir o adolescente do contato com o meio digital. Isso é uma realidade deles agora. Ele vai se tornar um pária, ele vai ficar defasado para ele atividades de interação social. Então, o que é preciso ser trabalhado com eles é realmente uma educação digital. É ensiná-los a identificar riscos, a identificar quando uma abordagem, quando alguém pede uma informação para eles, se é inadequado, se é perigoso, o tipo de risco que isso vai trazer para eles. Fazer um trabalho de conscientização de que uma vez que eles postam conteúdo na internet, aquilo não sai nunca mais, né? Aquilo dali vai ser printado, vai ser compartilhado e vai gerar consequências. Trazer uma relação de confiança para que, por exemplo, uma criança, um adolescente que for assediado numa rede social vá buscar a ajuda dos pais, não compartilhe conteúdo, não se exponha a riscos mais graves. Então, é realmente um trabalho que precisa ser feito para prevenir, né, para proteger esses adolescentes, por vezes, deles mesmos, né? Então, é preciso também mostrar que se eles cometerem algum ato ilícito, se eles cometerem um ato infracional, eles vão ser responsabilizados. Isso vai trazer consequências para eles. Então, a gente precisa começar a abordar esses aspectos. E até, Kátia, nisso que você falou do adolescente que vai para o quarto, é muito interessante, porque o pessoal da nossa geração tem a ideia de que se ele está em casa, ele está protegido. Então, muitos pais largam um celular na mão da criança, largam um tablet e não vão ver o que esse adolescente está fazendo. E muitas vezes ele vai estar exposto a um risco muito maior do que se ele estivesse na rua. Agora, para a gente finalizar, doutor Mauro, as plataformas, as Big Techs, são frequentemente acusadas de não colaborarem para evitar esse tipo de prática, para não colaborar com as investigações, para não remover conteúdos ilícitos. Aí, na avaliação do senhor, elas alegam, por exemplo, cerceamento de liberdade de expressão. Aí, na visão do senhor, é má vontade das plataformas, visando absolutamente o lucro, ou é conivência com esses atos? É lucro. Essas Big Techs, elas querem saber de dinheiro. Então, se você tiver um filtro para que a pessoa não possa ficar criando identidades falsas, eles vão ter um número menor de usuários. Eles vão coletar menos dados, então eles não querem isso.
eles tiverem que colaborar com as investigações, eles têm que colaborar com as investigações. Existem artigos na nossa legislação que demandam que eles façam isso, que eles coletem dados, que eles cumpram ordens judiciais. Eles vão ter que ter um departamento próprio, eles vão ter que ter servidor próprio para isso e vão ter que gastar. Só que é um gasto inerente a todo empreendimento tem ônus e bônus. Então, se você quer ter uma rede social, quer ter uma empresa trilionária, você tem que investir também em segurança e em cumprimento da legislação. Promotor Mauro Elovitch, agora para encerrar, o que o Ministério Público pretende, pode fazer, o que está no alcance do Ministério Público fazer, atuar para combater esses crimes e também endurecer com quem descumpre as regras que estão vigentes? O Ministério Público tem se aprimorado cada vez mais na investigação cibernética e na responsabilização dos crimes cibernéticos. Aqui mesmo em Minas, né, nós fomos o Ministério Público pioneiro do Brasil, fomos o primeiro MP do Brasil a ter um órgão específico para lidar com crimes cibernéticos, isso lá em 2008. Esse órgão foi evoluindo, esse ano foi criado o nosso grupo de atuação especial, então nós estamos cada vez mais investindo em capacitação, aquisição de software, montagem de equipe, para dar a resposta adequada para a sociedade, para potencializar nossas investigações e responsabilizar quem comete crimes em meio digital. Uma família que está passando por uma situação como essa, deve procurar quem? A Polícia Militar, a Polícia Civil? Pode procurar o MP? Pode. O caminho natural é que seja instaurado um inquérito policial, que procure a delegacia de polícia. E o Ministério Público atua subsidiariamente, né, no controle externo da atividade policial ou na realização de algumas investigações específicas, mas as portas de entrada estão sempre abertas em todas as instituições. A vítima ela tem que ter um canal de entrada, ela tem que chegar, ser bem atendida, ainda que o encaminhamento depois seja feito diferente de acordo com cada caso. Nós discutimos no Palavra Aberta deste meio de semana a participação de adolescentes, de menores de idade na liderança de atos infracionais ou crimes no meio virtual. Conversamos aqui com o promotor de justiça Mauro Elovitch, que é coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate aos Crimes Cibernéticos do Ministério Público de Minas. Doutor Mauro, muito obrigado pela sua contribuição, um grande abraço. Grande abraço, eu que agradeço, estamos sempre à disposição. Obrigada, até a próxima.